A nossa convidada de hoje nasceu na capital goiana, é advogada, bancária concursada, cargo em que está atualmente licenciada. Uma mulher ativa, casada e mãe de 4 filhas. Entrou para a vida pública quando se tornou primeira-dama de Anápolis em 2016, assumindo as políticas sociais do município, que é chefiado por seu esposo Roberto Naves. Nas eleições de 2022, foi eleita pela primeira vez, se tornando deputada estadual da 20ª legislatura, com 38.574 votos. Estamos falando da parlamentar Vivian Naves, que desde 1º de fevereiro de 2023 tem se dividido entre ser primeira-dama de Anápolis e exercer seu mandato como deputada estadual. Deputada, seja muito bem-vinda ao programa Alego Mulher, um programa aqui da Assembleia Legislativa, que também é exibido na TV Brasil Central. E esse programa tem o objetivo, de dar visibilidade a mulheres extraordinárias como a senhora. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu que fico feliz, Honória, pelo convite, Daniela, Mona Lisa, de estar aqui falando na TV Alego Mulher e para todas as mulheres aí do nosso estado de Goiás. Deputada, inspirar pessoas e cuidar de pessoas. É uma frase que a senhora colocou recentemente, nas suas redes sociais. De que forma que a senhora acha que pode inspirar as pessoas através do seu mandato? Daniela, eu costumo dizer que a mulher é um pouco avessa à política, e eu sou prova disso, que eu era muito avessa à política. Mas conhecendo a política por dentro, sabendo que a política tem o poder de transformar a vida das pessoas, de cuidar das pessoas, eu mudei minha concepção. E hoje eu quero incentivar as mulheres realmente a participarem mais da política. Para você ver, nós somos a maior parte do eleitorado no país, no estado de Goiás, e nós precisamos de mais mulheres na política. A mulher tem esse olhar sensível, esse olhar voltado para o próximo, e não por que não estar dentro da política, participar e tomar decisões na área da educação, da saúde, da assistência social, para ajudar realmente as pessoas mais vulneráveis do nosso estado. Deputada, a senhora é advogada e, na minha visão, ser advogada ajuda muito no trabalho legislativo, aqui no parlamento. Quando a senhora estava ali formando, imaginou que um dia talvez fosse usar a sua profissão para estar aqui ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa? Não imaginei, Mona Lisa, e realmente o curso de Direito ajuda bastante na questão do legislativo, que trabalhamos com leis, Mas nunca imaginei estar aqui podendo contribuir, não. E quando formei em Direito, eu fui ser bancária. Eu não fui exercer a profissão de advocacia, porque eu dizia que eu não queria lidar muito com pessoas. Aí fui ser bancária e acabei no setor público lidando com pessoas, e hoje eu sei que essa é a minha missão, que Deus me colocou nesse lugar para estar realmente ajudando e cuidando das pessoas. Deputada, e um dos pilares do seu projeto político de trabalho, tanto aqui no parlamento, como também como primeira-dama, é trabalhar questões relacionadas à mulher, à garantia dos direitos da mulher. De que maneira que a senhora tem trabalhado para que essas políticas públicas possam realmente chegar de forma concreta às mulheres, trabalhando na defesa das mulheres, principalmente na questão da violência de gênero, que a mulher ainda é uma vítima? Honória, é importantíssimo, Dentro da assistência social, a gente cuida das pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a gente sabe que as crianças, as mulheres, os idosos são as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. E as mulheres, essa questão da violência doméstica, da violência contra as mulheres, precisa ser muito debatida. Lá em Anápolis, enquanto primeira-damas, nós temos um trabalho muito grande. Somos a cidade que tem uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência, onde ela pode sair daquela condição que está ali de estar com o agressor diariamente. Então ela vai para essa casa-abrigo, ela pode levar seus dependentes, que são os filhos menores de 18 anos também. Nós, inclusive, demos entrada aqui enquanto deputada a esse projeto, apresentamos um projeto de lei para que essa casa-abrigo seja estendida para todo o estado de Goiás. Nós estamos vendo a primeira-dama Gracinha com projetos na GEAB, levando o aluguel social para as mulheres vítimas de violência, para que ela saia dessa condição de estar ali obrigada a estar na residência do agressor por uma condição financeira, porque ela não tem para onde ir, e que ela possa sair e criar os meios de sua subsistência e dos seus dependentes. Então a gente tem esses projetos em Anápolis que a gente está levando para o estado de Goiás para realmente abraçar as mulheres e ter uma rede também fortalecida.
A gente tem uma rede aí composta por vários setores, Judiciário, Ministério Público, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nós temos a delegacia especializada, temos a Patrulha Maria da Penha, então todos esses órgãos que compõem, juntamente com a Prefeitura, que é o Centro de Atendimento à Mulher, dão garantia para a mulher poder sair daquela condição de agressão que está vivendo e galgar outros espaços que ela queira. A senhora vê então que essa questão está ligada também à questão social. Se a mulher está numa vulnerabilidade maior socialmente, ela pode ser mais vítima da violência? Seria isso? Eu vejo assim, principalmente a questão econômica, social e econômica. A mulher muitas vezes não denuncia porque não tem uma residência. Ela tem que morar ou depende financeiramente daquele agressor. Então, acho que está muito ligado a isso. Lógico que outras mulheres sofrem violência, que não têm essa dependência econômica, mas esse grupo mais vulnerável, nós temos que criar meios para que ela saia dessa condição de agressão. Eu entendo que o que o Estado pode fazer deve ser feito, que é essa questão social, não é isso? Com certeza. Com certeza. Bom, aproveitar que a senhora já entrou aí nessa questão de projetos, né, o trabalho da senhora, queria que a senhora falasse mais um pouquinho do trabalho desenvolvido aqui na Assembleia Legislativa. Algum projeto que a senhora pode destacar, que não seja só relacionado também às mulheres? Daniela, nós temos apresentado vários projetos na área social, na área de saúde. Agora eu fico muito feliz em dizer que nós tivemos nosso primeiro projeto de lei aprovado, que é referente à doença fibromialgia, uma doença que assola milhões de brasileiros. Então a gente vai propiciar aí um diagnóstico mais precoce, um tratamento efetivo para que essas pessoas tenham melhores condições de vida. É uma doença que causa dor intensas em todo o corpo, então a gente tendo um diagnóstico, um tratamento efetivo, vai possibilitar essas pessoas terem uma qualidade de vida. Temos projetos na área da criança, eu estou com um projeto de lei determinando a criação da Patrulha da Criança e do Adolescente aos moldes da Patrulha Maria da Penha, que visa a prevenção também, para a gente evitar muitas dessas agressões e esses casos de violência que têm acontecido nas escolas, né? Então a gente tem projetos bacanas. Eu acabei de colocar outro projeto de lei que diz respeito à escoliose, que é uma doença que assola crianças e adolescentes, que é deformação na coluna, e se passar de hora, aquela criança vai ficar com a coluna deformada e não tem mais como voltar. Então precisa do diagnóstico precoce. Nas escolas as pessoas precisam alertar os pais dessa doença, muitos pais não conhecem. A gente tem projetos, agora apresentei ontem, eu preciso falar que foi essa semana, segunda-feira, o Dia do Voluntariado Nacional, 28 de agosto, e nós apresentamos uma comenda, Dona Iris Araújo, prestigiando uma primeira-dama, uma deputada que fez um trabalho incrível no estado de Goiás. Então a gente tem projetos bacanas apresentados na Assembleia. Falando sobre a questão do Dia do Voluntariado, eu estava no plenário quando a senhora falou sobre esse assunto, fez essa proposta, eu achei muito interessante. E acompanhando também o trabalho da senhora pelas redes sociais, que a senhora desenvolve em Anápolis enquanto primeira-dama, a senhora fala muito dessa parceria, né, do setor público com o setor privado. Qual que é a importância, né, do setor público com o setor privado andarem de mão dadas, deputada? Honora, eu falo porque eu acredito muito. Eu costumo dizer uma frase do prefeito Roberto Naves, que o setor público, o ente público, não consegue fazer tudo sozinho. E não consegue mesmo. A gente não consegue alcançar todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e a gente precisa desses parceiros. E os voluntários fazem esse papel muito bem, porque fazem de coração. Eles não têm obrigação legal de fazer, eles fazem porque querem ajudar o próximo. E essas parcerias têm sido muito salutar na cidade de Anápolis. Aqui no estado de Goiás nós temos a UVG, que a primeira-dama Gracinha Caiado encabeça muito bem. Tem vários parceiros que estão constantemente fazendo ações sociais e buscando parcerias. A gente vê arrecadação de leite, arrecadação de roupas, para levar realmente a quem precisa. Então eu acredito muito nessa parceria do setor público com o setor privado para estar alcançando cada vez mais pessoas. Voltando um pouquinho aqui, deputada, na sua história na política, a senhora comentou que era uma mulher avessa à política. Hoje a senhora é primeira-dama de Anápolis, cuida da parte de assistência social, muito bem, inclusive, tem vários projetos e acredito que foi o que impulsionou a senhora a se tornar deputada estadual, sendo eleita pela primeira vez com mais de 35 mil votos. Como a senhora enxerga o trabalho da mulher na política? E como é ser uma das 4 parlamentares no meio de 41, né? Dos 41 parlamentares eleitos, somente 4 são mulheres.
E já falando também, aumentou, né? Porque na legislatura passada a gente tinha 2 mulheres, hoje a gente tem 4. Então, aumentou aí 50%, mas ainda é muito pouco, né? Só representa 10%, né? Nós representamos 10%. Mona Lisa, eu tenho dito isso. Por ser a maior parte do eleitorado, as mulheres precisam participar mais da vida pública e da vida política. Prova disso é que a Silvier, uma deputada federal, foi a mais bem votada, alcançando mais de 260 mil votos. Eu tive uma eleição expressiva por ser a primeira, eu sou a 11ª mais bem votada aqui na legislatura. Aumentamos de 2 para 4 mulheres agora, mas representamos muito pouco. Eu acho que as mulheres precisam galgar esse espaço público. Como eu te disse, eu era avessa política, mas venho de uma família política. Meu sobrenome é Albernaz, eu gosto de ressaltar isso. Minha mãe, prima primeira do saudoso professor Nion Albernaz, que foi um grande gestor na cidade de Goiânia. E entendo hoje que o papel da mulher na política é importantíssimo para criar políticas públicas relacionadas às crianças, aos idosos, às mulheres, para ter esse olhar atento realmente às demandas da sociedade como um todo. Então eu batalho para isso, para que nós tenhamos mais mulheres, porque é um desafio estar aqui na Lego, só 4 mulheres em volta dessa quantidade de deputados, né? É um desafio para nós. Deputada, eu já... Só concluir essa parte. E quando foi que o bichinho da política picou a senhora? A senhora lembra daquele momento que falou assim, não tem como fugir, e que os olhos da senhora começou a brilhar para esse trabalho? Mona Lisa, para você ver, quando o Roberto ganhou a eleição, em 2016, ele me fez um pedido. Você cuida da área social da nossa cidade porque eu tenho muitas demandas. E naquele momento eu disse para ele, eu cuido, mas eu não quero ser secretária. Eu fui a primeira-dama e até hoje que nunca fui secretária da assistência social no nosso município. E mesmo assim não deixei de cuidar e estar à frente da secretaria juntamente com as gestoras que estão lá. E venho fazendo isso, porque eu acredito no papel da primeira-dama, é muito maior que só o social. Eu brinco com muitas pessoas e faço isso diariamente, estando no gabinete ali com o prefeito Roberto Naves, dando pitaco na educação, na saúde, nas obras da cidade, no visual. Então eu acredito nesse papel da primeira-dama enquanto ser político e querer o bem de toda a cidade, não só na área da assistência social. E tenho feito isso com o maior prazer e aí eu me descobri na área pública, que foi a sua pergunta. Essa importante função da mulher aí de ter esse olhar atento e de realmente estar participando da vida política. Aproveitar que a senhora falou sobre isso aí, a senhora tem um projeto, na verdade, chamado Voluntariados do Coração, que começou lá no início. A senhora poderia falar um pouquinho sobre ele? O programa chama Voluntários de Coração, que foi essa semana passada, nós temos uma comenda. É um programa institucional da Prefeitura de Anápolis, nós temos uma lei que resguarda esse programa, onde a gente busca parcerias com pessoas do setor privado, não só empresas, mas pessoas físicas também que queiram ajudar o próximo. O que acontecia é que lá em Anápolis, muitas pessoas queriam ajudar o próximo, mas não sabiam como ou não tinha uma lei formalizando esse processo. Às vezes a pessoa ajuda e de repente cai numa questão legal e trabalhista. Então a gente formalizou isso através de uma lei e o nosso programa tem muitos parceiros hoje. Eu fico muito agradecida porque nós temos parceiro como a Base Aérea, a Univangélica, como grandes empresas como Brain Pharma, Linha, ajudando e pessoas físicas também que fazem atendimento em abrigos de idosos, um psicólogo que vai atender idosos, um pediatra que vai atender no abrigo de crianças. Então a gente tem muitos parceiros aí e eu acho que esse é o objetivo da sociedade, né? Todos unidos em prol do bem comum. Deputada, agora entrando um pouquinho na vida pessoal da senhora, conta pra gente como é que foi que a senhora e o prefeito de Anápolis se conheceram. A gente sabe que vocês eram muito jovens, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história de amor na política. Não, antes já era na política? Não era na política, não. Mona Lisa, eu sou de Goiânia, não sou de Anápolis. Hoje eu tenho Anápolis como minha cidade do coração, mas nasci aqui. E o Roberto, em 1995, veio fazer 3ª série em Goiânia. Ele é de Porangatu, no norte do estado de Goiás. E no final da 3ª série nós nos conhecemos. Eu tinha na época 16 e ele 17 anos. E aí eu brinquei com vocês aqui em off, que eu demorei 10 anos para fazer ele casar comigo, né? Mas entre idas e vindas nós passamos por esse processo de 10 anos. E aí a gente se casou. E no dia que nós nos conhecemos, que foi 6 de dezembro de 95, nós casamos em 6 de dezembro de 2005. E por curiosidade, quando ele ganhou a campanha, nós nos casamos no religioso em 2017, em 6 de dezembro de 2017.
E nesses 10 anos de namoro aí já falavam muito em política? Não teve falava. Alguma história que foram votar juntos? Como a Vivian era avessa à política, eu falei, a única coisa que eu não quero é que você entre na política. É mesmo? Ele sempre muito interessado na política. Em Porangatu, a tia dele foi vereadora por 2 mandatos, então ele tinha uma relação estreita com a política. E eu, ao contrário, não queria que ele participasse. Essa visão negativa que a senhora tinha da política, a senhora sabe de onde vem isso? Eu acho que não era visão negativa. Ou será que tinha muito medo de gostar e... Eu acho que não era visão negativa, não. Assim. Falta de conhecimento. Acho que era falta de conhecimento. Era uma visão mais para o setor privado mesmo de... Eu até faço essa pergunta porque a gente vê hoje, quando a Mona disse, né, nós temos apenas 4 mulheres aqui, representando, né, o mundo feminino aqui no Parlamento goiano. Então a minha pergunta é a seguinte, que a gente sempre faz aqui, inclusive, para as nossas convidadas. Mulher, por que as mulheres não votam, na sua maioria, em mulheres? Porque o direito do voto é igual para todos. Aliás, o Brasil foi o 3º país do mundo a liberar o voto para as mulheres. Para ver que o Brasil, nesse sentido, bem avançado, né? Muito avançado, né? Até primeiro que os Estados Unidos e outros grandes países. Então, a minha pergunta é essa. O que a senhora acha que as mulheres, geralmente, a maioria, não estão votando em mulheres? Eu acredito que tem mudado esse cenário, Honório. Eu acho que as mulheres estão mais interessadas em políticas e as mulheres estão participando mais, sendo mais candidatas. Eu acho que essa cota de 30% só para as mulheres serem candidatas deveria para serem eleitas, né? Começar daí. Concordo com a senhora. Tem que ter os 30% de candidata, mas pelo menos 30% do quadro tem que ser mulheres, né? Para não acontecer que nós temos 10% hoje de deputadas estaduais. Então acho que falta mais coragem da mulher também. Eu acredito muito nesse papel ativo da mulher, dela querer, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei a uma decisão e falei, não, eu quero ser candidata, e encampei uma campanha sozinha. O Roberto, estando prefeito, não tinha tempo de me acompanhar. Então eu fiz campanha, pré-campanha, de forma livre, sozinha, levando as minhas propostas que eu tinha de conhecimento na área social enquanto primeira-dama. Esse desejo foi até de ampliar o que a senhora já fazia no município de Anápolis para todo o estado, né? Com certeza, levar os projetos que deram certo lá, que a gente sabe que alcançou a população, para todo o estado de Goiás. E o que a senhora projeta aí para os próximos 3 anos aqui na Alegre? Já se passaram aí, né, um pouco mais de 6 meses. E o que a senhora projeta agora? Nós estamos caminhando já para o final do ano, né? Passou muito rápido, né? Nós temos apresentado, como eu disse, projetos de lei que visam atender a população, principalmente a população mais vulnerável, inclusiva, pautas inclusivas, que é o que a gente trabalha em Anápolis. A gente tem apresentado projetos de lei não só na área da assistência social, mas na área da saúde também, do bem-estar. E a gente quer isso, com o aprendizado que eu tenho hoje de Anápolis, levar para todo o estado de Goiás, apresentando bons projetos de lei, cuidando da população, atendendo as demandas também. Eu acho que o deputado não pode se limitar só em apresentar projetos de lei. A gente está aqui para fazer a ponte com o executivo também. Nós somos votados diretamente pela população, então a gente tem que procurar fazer essa ponte, de ajudar as pessoas e ir até o executivo e realmente pedir o que é necessário para a população, porque muitas vezes ela não tem acesso ao governador, não tem acesso ao prefeito, então o deputado faz isso muito bem. Tem que ser um deputado municipalista que preocupe com as pessoas do município. É até bom a senhora comentar sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que os deputados trabalham às terças, quartas e quintas durante as sessões que acontecem somente no período da tarde. E, na verdade, o trabalho vai muito além disso, né? Nos outros dias tem as viagens. A senhora mesmo, acredito que mesmo em dia de sessão, vai e volta de Anápolis, né? Vou e volto de Anápolis mesmo, porque eu tenho 4 filhas, como nós falamos, então não posso me ausentar de casa. Mas o trabalho do deputado é muito maior que só esses 3 dias. Nós temos que comparecer aqui, porque tem um plenário, as sessões na terça, quarta e quinta, mas acho que não para o trabalho. Eu tenho dito e elogiado todos os deputados, eu acompanho via rede social todos os deputados e todo dia eu faço um elogio a um, porque nós trabalhamos muito. As pessoas não têm dimensão, e aí eu falo agora como política, de quanto um político trabalha em prol da população, de quanto um prefeito, um governador, um deputado estadual, um deputado federal trabalha. O vereador também, a gente constantemente, as demandas não param. E não tem sábado, não tem domingo. Os deputados estaduais com essa missão de vários municípios como base trabalham muito mais, os federais então o político não para.
E a senhora falou aí que a senhora vai e volta, né? Anápolis, Goiânia, porque a senhora tem 4 filhas, entre 17 e 7 anos. Isso. Eu quero que a senhora conta pra gente esse segredo, né? De manter esse sorriso, conciliando as viagens, todos os desafios do parlamento, os desafios de uma primeira-dama, de uma das maiores cidades do estado de Goiás. Como que é conciliar tudo isso? Qual que é a receita, deputada? Vou te resumir, é Deus. Deus que nos fortalece e que nos capacita diariamente. Eu brinco muito com as pessoas, eu não faço compromisso de longo prazo, eu não faço planos, porque é Deus que faz a gente caminhar cada dia e conseguir realizar as tarefas. Não realizamos todas. Eu tenho que ser honesta e dizer que nem sempre a mulher consegue fazer tudo. Eu não sou uma super mulher que sou a melhor mãe do mundo ou sou a melhor esposa, mas a gente tenta atender a todas as áreas e todas as demandas que a gente tem. E essas filhas aí já gostam da política? Sempre eu vejo uma menorzinha no palanque, lá nos eventos com a senhora e o prefeito. De 4, nós temos 2 muito participativas, que é a Giovana, de 17 anos, que inclusive teve o seu primeiro voto agora, e eu disse para ela que ela teve uma grata oportunidade de votar na mãe. Então ela gosta muito de política, ela acompanha pelas redes sociais, sabe o que está acontecendo na cidade de Anápolis. E tenho também a Carol, que é de 7 anos, que gosta de acompanhar ainda o pai e a mãe em todos os eventos que nós temos. Deputada, agora um conselho, se a sua filha de 17 anos chegasse para a senhora hoje e falasse: mãe, eu quero seguir os seus passos, eu também quero ser deputada. Qual conselho a senhora daria para ela? O passo a seguir é estudar muito, viu, Mona Lisa? Eu estudei muito, eu me formei em Direito, eu fiz pós-graduação e eu ainda estudo. Hoje eu ainda tenho um curso que eu faço superior à distância, Teologia e Doutrina Católica, então eu estou constantemente estudando. Então eu falo muito isso para as minhas filhas. É o estudo que vai possibilitar ela construir a carreira que ela quiser. Então, que seja política, que seja enquanto médica ou outra profissão, mas primeiramente estudar. Tá certo, eu concordo com a senhora, até porque as pessoas tinham a ideia de que para estar na política não precisava de estudo. E, excepcionalmente, aqui no Legislativo, se você chegar aqui completamente cru, se não souber nada e não se dedicar para estudar, é muito complexo os processos, né? A carreira política é muito complexa, né? Eu tenho experiência lá do prefeito Roberto Naves, são tantas demandas, tantas coisas, e precisa estudar muito. Então, o conselho que eu dou para os jovens que querem se engajar na política: estude primeiro, tenha uma base educacional boa para depois galgar esse patamar aí de político. Deputada, uma outra preocupação da senhora é com as mães que têm filhos, muitas vezes de uma gravidez sem planejamento, indesejada, e essa criança nasce, eles não sabem o que fazer, e por falta até de conhecimento, a gente estava falando há pouco sobre a importância do estudo, do conhecimento, abandonam os filhos em lotes baldios, até em lixeiras, né? Infelizmente é uma realidade que acontece aí no nosso país. E a senhora já fez uma audiência aqui na casa sobre esse assunto. Tivemos uma audiência. O que a senhora propôs? Tivemos uma audiência e fizemos uma propositura de lei para realmente resguardar esse direito àquela genitora. A gente não pode dizer que a mulher... E a gente impede o aborto nesse caso, né? Muitas mulheres realmente uma gravidez indesejada e são tolhidas no seu direito de fazer a doação. Até porque nós temos muitas pessoas na fila de espera de doação. Então é resguardar esse direito à genitora de que ela possa doar o seu filho sem ser impedida de fazer isso. E para a gente também evitar esses casos, como você falou, mães, genitoras, eu não vou dizer nem mãe, uma genitora que queima seu filho num lote baldio, que abandona seu filho numa chuva e ele falece. Então a gente quer evitar isso e propor essa adoção legal, essa entrega legal, que é para dizer, na maternidade você tem a opção de entregar seu filho. Tem outras pessoas que querem ser mãe, que querem ser pai e que vão cuidar daquela criança ali com todo amor. Então é resguardar realmente esse direito da genitora entregar seu filho para uma adoção legal. Dentro dessa audiência que a senhora fez, que a senhora ouviu o Poder Judiciário também, tem conversado com outras entidades, o que existe hoje de concreto? Já existe alguma lei, alguma coisa que já dá esse direito para as mães? A senhora acha que o fato de crianças ainda estar sendo deixadas em lotes baldios é por falta de conhecimento das leis que já existem?
Ou ainda falta uma lei melhor, mais bem aplicada? Já existe o programa de adoção legal no estado de Goiás, em que o judiciário executa muito bem, juntamente com a AB e demais órgãos, mas a gente precisa tornar público, de conhecimento dessas pessoas e principalmente esclarecimento nas maternidades, que aquela genitora tenha a opção de doar o filho, que não seja obrigada a sair da maternidade com o filho e depois abandonar no primeiro terreno que encontre. Então a gente precisa trabalhar isso nos profissionais também da área da saúde, que aquela genitora tem um direito e que tem outras pessoas que têm um interesse em adotarem aquela criança. Deputada, uma dúvida que é minha, mas pode ser também de quem está nos assistindo. Essa genitora, ela pode escolher para quem ela quer doar a criança ou essa criança vai para aquelas famílias que já estão ali aguardando uma criança para adotar? Existe uma fila legal de adoção que não pode ser furada sob hipótese nenhuma, porque é crime. Então tem que ir passar pelo processo de adoção do judiciário. Deputada, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero te agradecer, né, mais uma vez por aceitar o nosso convite de estar aqui no Alego Mulher. Eu que agradeço o convite, Daniela, Monalisa, Honória. Foi um prazer estar aqui com vocês e estar contando um pouquinho da minha história, tanto pessoal quanto política. E sempre estou à disposição que precisarem. O Alego Mulher fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima. Tchau.